Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Amém? Na nossa vida existem situações relevantes e situações irrelevantes. Eu quero que você memorize essa frase comigo. Vamos ler juntos? Vamos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Relevantes são as coisas que afetam de forma positiva a eternidade. Tudo que fizermos que não mude favoravelmente a eternidade é irrelevante. Ponto final. Nós nos preocupamos muitas vezes com a relevância, a importância das coisas, com a importância do que nós vamos fazer, com a importância de quem nós somos, com a importância do que nós representamos para a sociedade, para as pessoas, para a nossa família, para a nossa igreja, para os meios onde vivemos. Mas eu estava refletindo sobre isso e entendi que nada é relevante se não mexe na eternidade. Porque se não mexe na eternidade, é vaidade, é passageiro. Hoje eu sou bonito, e daí? Depois que eu morrer, que adiantou minha beleza? Hoje eu tenho dinheiro, ótimo, vou usufruir dele enquanto eu viver. Hoje eu tenho poder, hoje eu estou numa posição de liderança, hoje eu sou alguma coisa, e daí? Isso não mexe na eternidade. Isso não movimenta a minha colocação eterna. Sabe por quê? Eu e você tivemos começo. Quando os 23 cromossomos do seu pai se uniram aos 23 da sua mãe. E geraram uma célula que originou você 9 meses depois. Ali foi o seu começo. Amém? Agora me responde, qual vai ser o seu fim? Quando você acaba? Não, me diga que vai ser quando você morrer. Porque quando você morrer, fim da sua matéria, o seu corpo físico. Mas quem disse que você é o seu corpo físico? Você está residente nesse corpo, mas ele não é seu. Quando Deus tomar o fôlego dessa vida humana de você, porque o fôlego é dele, esse corpo que é carne veio do pó, ele volta para o pó. E existe algo em você que é definitivamente você, a sua alma. Essa sim já está definindo hoje aonde ela estará no seu futuro. E se você não movimentar bem, com relevância, essa alma hoje, você está definindo para onde você vai quando findar a sua vida humana. Por isso, nós temos que ter consciência que os nossos movimentos são movimentos eternos. E esse homem, que a Bíblia diz de baixa estatura, chamado Zaqueu, que residia na cidade de Jericó, ele tinha consciência de que o movimento dele era um movimento eterno. E ele estava incomodado com o que estava acontecendo com o dia a dia dele. Porque os irmãos perceberam que quando Jesus olhou para cima, Jesus disse para Zaqueu: hoje eu vou para a sua casa. E Zaqueu
depressa desceu sob a ordem de Jesus. E quando chegou com Jesus na casa dele, a primeira coisa que ele falou para Jesus, porque se ele tivesse falado outra coisa antes disso, a Bíblia nos relataria. A primeira coisa que ele fala para Jesus é: se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a conversa ali em Jericó sobre Zaqueu é que ele era um traidor dos judeus, porque ele cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. Então o povo chamava Zaqueu de ladrão, chamava Zaqueu de tudo quanto é nome ruim existente na época, eles chamavam Zaqueu, porque ele era mais ou menos como um capitão do mato na época dos escravos. Era aquele cara que era negro e que prendia os seus irmãos negros e entregava para os portugueses, etc, etc. Então ele era considerado como um traidor. Essa era a figura de Zaqueu. Mas Zaqueu tinha uma consciência: eu preciso movimentar a eternidade, eu tenho que agir com relevância. Eu não posso ficar agindo sem relevância e sem importância. O meu dinheiro não importa, o meu poder não importa. Importa se eu conseguir achar o que vai direcionar minha vida para a eternidade. E está vindo aí para Jericó um homem que eu ouvi dizer que faz o cego enxergar. Ele mexe com a eternidade. Ele tem relevância porque ele faz o surdo ouvir. Ele expulsa o demônio. Ele faz o aleijado andar. Ele sim é maravilhoso. E eu quero tocar essa eternidade. E eu preciso ter um movimento relevante. Eu preciso ter um movimento eterno. E qual foi o movimento eterno que Zaqueu teve? Subiu no sicômoro bravo. Imaginem um homem importante, rico que era, subir numa árvore na rua. Que situação, aos olhos das pessoas, ridícula. Mas Zaqueu subiu naquela árvore. E quando ele estava no alto daquela árvore, ele não emitiu som, ele não gritou. Ele só ficou lá. Ele não sabia o que ele iria fazer, mas ele sabia que aquele homem que estava passando ali tocava a eternidade e mudava o futuro. E Jesus ouviu o grito silencioso daquele homem, de Zaqueu. E quando Jesus passou, Jesus falou com ele: desce, desce porque hoje eu vou na sua casa. Imagine Jesus dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã: vem aqui, hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. O que acontecerá na sua casa quando Jesus decidir entrar nela? O que acontecerão nas suas circunstâncias e nas suas situações quando Jesus decidir entrar nelas? Há algo impossível para Deus, sim ou não? Então, se Jesus entra na casa, Ele muda a vida. Ele muda a história. Ele muda a adversidade. Ele muda o desespero em esperança. Ele muda a tribulação em paz. Ele tira a aflição do coração. Ele controla os batimentos cardíacos, a pressão arterial. Ele muda todas as circunstâncias, porque Ele tem movimentos eternos. Ele pode, Ele é Senhor, o princípio e o fim. E Jesus resolveu ir ali na casa daquele homem. E ele entra na casa daquele homem. Interessante que Jesus entra na casa de Zaqueu, e a casa de Zaqueu fica na cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela tem uma particularidade na palavra de Deus. Ela é uma das primeiras cidades das sociedades conhecidas. Jericó é uma das primeiras cidades e ela existe até hoje. A mesma Jericó que foi conquistada lá atrás por Josué, por Caleb, pelo povo de Israel, o mesmo local, a mesma região geográfica, está estabelecida uma cidade até hoje. E a maioria das cidades daquela época caíram. Pouquíssimas foram as cidades que restaram no mesmo lugar, pouquíssimas. Temos notícias de Cafarnaum, que foi uma cidade já da época de Jesus. Temos notícia de Jerusalém, que é da época de Davi. E todas essas cidades são muito mais novas do que Jericó. Sabe por quê? Os locais onde acontece o movimento eterno ficam marcados no céu. O lugar onde você gera o seu milagre, ele fica marcado no céu. O lugar onde pessoas produzem milagres pela fé, o Senhor anota, o Senhor marca e o Senhor sela aquela geografia. E quem foi Jericó? Foi o lugar onde o povo de Israel rodeou por 7 vezes e no grito da conquista as muralhas caíram na cidade de Jericó.
Existia uma unção na cidade de Jericó. E a unção na cidade de Jericó foi gerada por quem? Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que olharam e obedeceram a Deus. E que movimentaram com relevância e alteraram o futuro. O que Deus quer dizer para você nessa noite? Os lugares onde é gerada a fé, eu marco. Mas os lugares que eu marco, eu só marco porque ali existem pessoas com um coração valente. Porque ali existem pessoas que estão preocupadas em ter uma vida relevante. Nós vivemos numa sociedade onde os princípios estão banalizados, onde a família está banalizada, onde a santidade, a integridade dos relacionamentos está banalizada. Não existe no mundo sinceridade nos relacionamentos. Amigos, eles são amigos quando lhes são interessantes. Mas não existe mais no mundo fora da casa de Deus, do ambiente onde está sendo todos os dias tendo uma manutenção nos princípios da palavra de Deus, não existe sinceridade. Porque as pessoas estão perdendo Deus. Mas quando você escolhe a presença de Deus para a sua vida, e quando você diz não para o pecado, quando você diz não para a tentação, quando você diz não para infligir as regras do Espírito Santo na sua vida diária, ei, você está marcando um território com milagres de Deus. Você está marcando a sua vida com a bênção de Deus. Por isso nós precisamos ser santos todo o tempo. A palavra de Deus nos diz assim, que sempre estejam brancas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Igreja, não tenho medo de afirmar para você, o seu problema é que você tem se movimentado sem relevância no reino do Espírito. E quando você se movimenta sem relevância no reino do Espírito, é porque você negocia o princípio da fé. Quando nós quisermos definitivamente não negociarmos o princípio da fé, Satanás não terá mais como tomar conta da nossa mente. Sabe aqueles pensamentos noturnos que tomam a sua mente? Pensamentos pecaminosos que querem te puxar às propostas de Satanás, que muitas vezes você cede a elas. Elas só têm lugar na sua vida porque o seu território mental não está sendo protegido por uma atitude relevante no reino do Espírito. Não está sendo protegido com uma atitude que movimenta a eternidade. Mas você está vivendo de uma forma irrelevante. Está negociando a sua vida. Todas as vezes que você mente, você abriu o seu território para que Satanás tire o movimento eterno da sua vida. Toda vez que você é falso, todas as vezes que você engana, todas as vezes que você se permite pensar o indevido aos olhos de Deus, você está dando legalidade para Satanás roubar o seu movimento eterno. Ou melhor, roubar o movimento eterno que vai te levar para a presença de Deus. E como ele vem para roubar, matar e destruir, ele tenta impor na sua vida um movimento que vai te levar para o afastamento de Deus. Isto é caminho de inferno. E o contrário a isto é caminho de céu. E Zaqueu só triunfou na presença de Deus porque ele decidiu andar no caminho dos céus. Por isso ele disse para Jesus, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. 2 possibilidades tem nessa declaração de Zaqueu. Ou ele era muito mais rico do que imaginamos, ou ele realmente não tinha roubado de ninguém. Porque devolver 4 vezes mais, se ele tinha roubado de muitas pessoas, ele ia ter que dar 4 fortunas dele, que ele não tinha. Estão entendendo? Amém? Mas ele resolveu andar no caminho contrário. E ali na cidade de Jericó, o Senhor Jesus deu uma declaração eterna. Chegou salvação nessa casa hoje, porque aqui mora um filho de Abraão. E todos nós somos filhos de Abraão. Sabe qual a minha e a sua diferença de Zaqueu? Nenhuma. Nós podemos trazer Jesus para dentro da nossa realidade da mesma forma que ele trouxe, se nós tivermos movimentos relevantes na presença de Deus. Abre comigo a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 2.
2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 2. Interessante é que o movimento eterno, ele está 100% associado com o movimento profético. E a nossa vida ela é processada através de movimentos, através de atitudes. Hoje, você está definindo a sua eternidade. E se você tiver sabedoria nas atitudes que você toma hoje, você está definindo o seu amanhã, o seu ano que vem, o seu 2015, 16, 17, até o dia que você for levado por Deus. E nós precisamos ter esse entendimento profético na nossa vida. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não vivemos mais com o mundo. A palavra de Deus nos afirma: as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Igreja, isso não está dizendo só com relação às circunstâncias que vivemos. Isso está mais associado com a mente que temos do que com as circunstâncias que vivemos. Porque as circunstâncias que vivemos são governadas e organizadas pela mente que temos. Então, se você hoje está na presença de Deus, ei, preste atenção, você tem que ter uma mente profética. O que é ter uma mente profética? É entender os sinais dos tempos. É entender o que Deus está querendo te levar através dessa luta, dessa dor, dessa perda ou dessa conquista que você está vivendo hoje. E assim o Espírito Santo começa a marcar os territórios da sua vida. Vocês estão entendendo? Então vamos ler o texto de 2 Reis. O profeta Elias, o grande profeta Elias, tinha esse entendimento. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Repita comigo. Betel. Continuo repetindo. Existe um significado profético no nome Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Repita comigo, Jericó. Há um significado profético. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Repita comigo, Jordão. Há um significado profético. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminho e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Volta lá no versículo 1 para mim, por favor. No capítulo 2, versículo 1, Ana. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Irmãos, vejam bem. O significado profético, ele é processual. E o significado profético, ele leva ao movimento profético. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que andar num nível superior à vida humana, porque ela é espiritual. E quando
Zaqueu subiu naquela árvore, ele estava se movimentando nesse nível superior, por isso ele encontrou o mestre. E quando Elias chamou a Eliseu, ele estava se movimentando com ele nos movimentos proféticos que o levariam ao movimento eterno, que alteraria completamente a sua história. Por isso Elias colocou dificuldades diante da vida de Eliseu. E cada um dos lugares que eles passaram tem uma conexão espiritual maravilhosa. Veja bem, Gilgal foi o primeiro lugar que eles estavam. E por isso que esse versículo diz, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, Elias partiu de Gilgal. Por que ele não partiu primeiro de Jericó? Por que ele não partiu primeiro de Betel? Porque é o processo profético. E o Espírito Santo está querendo te ensinar hoje, ei, onde você está? Em Gilgal, em Betel, em Jericó? Cada lugar da sua vida tem um significado. Tenha discernimento desse momento para se movimentar no eterno. Gilgal significa um círculo de pedra. Coloca lá para nós, Ana, Josué 5:9. Josué 5:9. Significa um círculo de pedra. Disse então o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal é círculo de pedra, por isso o Senhor falou com Josué lá atrás: eu tirei de vós o opróbrio, porque eles estavam cercados na terra da vergonha. E quando o Senhor decide movimentar a sua vida, via de regra, Ele vai te pegar cercado de pedras. Por isso, não amaldiçoe a situação que você está vivendo. Não reclame da sua vida, tenha discernimento. Ei, eu posso estar cercado, eu posso estar no cativeiro, mas isso não importa. Isso é irrelevante. Relevante é o Deus que eu sirvo. Para onde o Senhor quer me levar? Não importa se eu estou no círculo de pedra. Por isso o Espírito Santo diz, quando o Senhor resolveu tomar Elias, ele estava no lugar circulado de pedras. Gilgal. Não foi à toa. Querido, você não mora em Vila Velha à toa. Ou se você não mora em Vila Velha, você não mora na cidade que você mora à toa. Você não mora no bairro que você mora à toa. Você não mora na casa que você mora à toa. Por pior, por melhor que seja a situação, há um movimento profético para você fazer. E aí nós vemos no texto Elias dizendo para Eliseu: volta, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor está me chamando para Betel. Aí Eliseu diz para Elias: não, eu não vou te deixar. Eu vou contigo para Betel, vive a sua alma, que eu não te deixarei. E aí os 50 profetas chegam, imagina você, Jode, 50 profetas chegando para você e falando: não vai para o Rio de Janeiro, não. O que você vai fazer? Não, não vou não, tem 50 profetas falando para mim não ir. Para eu não ir? Não vou não. Peraí, a voz de Deus é que direciona a sua vida. O primeiro profeta da sua casa é você. O primeiro profeta do seu coração é você. E Deus tem que confirmar a palavra no seu coração. Ouça sim a voz da profecia, porque prosperam aqueles que ouvem os profetas. Tenha discernimento do que eu estou te falando. Você tem que ter convicção do movimento de Deus para a sua vida. Porque sem convicção do movimento de Deus para a nossa vida, nós vamos querer só as campinas verdes. Nós vamos querer só as águas tranquilas. Mas o melhor lugar para crescer é no meio da batalha. É no meio da guerra. Ali é o lugar de crescer. E depois você vai usufruir dos pastos verdejantes. Mas isso não vai ser aqui na terra. Isso vai ser no céu. Esse é o movimento profético. E o que significa Betel? Está lá no livro do Gênesis, capítulo 28, 10 e 11. Betel significa casa de Deus. Diz assim o versículo: partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. E tomado uma das pedras do lugar, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Lá no versículo 16. Ao acordar, Jacó do seu sono disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. 17.
E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Por que eu estou mostrando para vocês esses versículos? Para que vocês entendam que cada lugar desses que Elias fez com que Eliseu passasse, era uma prova que ele tinha que superar para receber a porção dobrada do Espírito. E cada lugar que Eliseu ia na cola de Elias, ele estava efetivando o movimento profético na vida dele. Então, Elias parte de Gilgal, cercado de pedras. E ele fala: Eliseu, fica aí, não vem comigo não. E Eliseu diz: eu não te largo, porque em você está a minha bênção. Ou seja, Eliseu se movimentou no eterno. Teve uma atitude relevante. E aí ele vai para Betel. E todos esses lugares, o significado desse nome em loco, em hebraico dessas palavras, é isso que eu estou falando. Gilgal significa círculo de pedra. É o próprio nome, eu vou para o círculo de pedra. Foi isso que Elias falou na linguagem original. E depois ele disse: eu vou para a casa de Deus. E o que Eliseu fez? Eu vou junto com você. Eu não te abandono. Eu vou para a casa de Deus junto com você. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na luta, o lugar de alcançar a nossa vitória é na casa de Deus. Quem está deprimido, que não vem para a casa de Deus, ou vai para o remédio tarja preta ou vai para a droga. Estou mentindo? Estou mentindo? Sim ou não? Estou me expondo, estou mentindo? Sim ou não? Ou vai para a droga ou vai para alguma coisa errada. Se não vem para a casa de Deus, vai para alguma coisa errada. Vai curar a depressão na droga, vai curar na bebida, vai curar na prostituição, vai curar no chocolate, vai curar em alguma coisa errada. É ou não é, igreja? Mas quem vem para a casa de Deus, encontra duas coisas: bênção e luta. Porque aqui é lugar de brigar. Chega para mim, chega para qualquer um dos pastores e chora suas mágoas. O primeiro conselho que nós vamos te dar: o altar está ali, se ajoelha e começa a orar. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Me ajuda, igreja. Sim ou não? Glória a Deus. Teve uma irmã semana passada que foi falar com uma outra irmã. E as duas estão aqui, mas eu não vou citar nome. Vocês vão morrer de curiosidade, mas eu não falo quem é. Eu estou em luta. Irmã, vai orar no altar. Aí a irmã: eu vou. Aí orou. Antes de findar o dia, o milagre tinha chegado dentro da casa dela. Mas a outra irmã não deu milagre, não. Ela só deu conselho. Porque na casa de Deus você tem duas coisas: lugar para buscar e luta para passar. Porque eu e você, sabe o que nós somos? Nós somos igual duas facas, que uma amola a outra. Por isso que às vezes você sai do culto, mas aquele irmão, misericórdia naquele irmão. Mas você tem que amar do jeito que ele é. Falando alto ou baixo, rindo muito ou pouco, você tem que amar, você não tem outra escolha. E a casa de Deus é lugar de nos afiarmos. Sabe o que é isso? Não é o seu irmão que é ruim, não. É Deus que está querendo te melhorar. Agora, tolo de você se fechar a cara para o seu irmão, virar as costas para ele e sair da igreja. Porque os relacionamentos, eles inevitavelmente vão gerar conflitos na nossa vida. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, é tudo flores. Mas convive 5 anos para você ver. Convive 5 anos para você ver. É aí que você começa a crescer. É isso que encontra na casa de Deus, igreja. E aí a gente vê Elias falando: eu estou indo para a casa de Deus, Eliseu. Não vem comigo, não. A gente acha que, poxa, Elias está indo para um lugar maravilhoso. Sim, a casa de Deus é maravilhosa. Depois que você conclui o processo. Porque enquanto você está no processo, você vai chorar. Você vai sofrer, mas você não tem para onde ir. Aqui é o lugar da sua bênção. Aqui é o lugar da sua vitória. Sai para você ver. Sai que você perde a sua vitória. É ou não é assim, irmãos? É ou não é? Glória a Deus. Eu estou indo para a casa de Deus, Eliseu. Você é doido, cara. Você vai comigo? Eu não te largo. Aos 50 profetas: Eliseu, você sabe que o seu mestre vai ser tomado sobre a sua cabeça. O que você vai caçar com esse cara? Calai-vos. Interessante, né? Tem hora que se você deixar falar muito, você acaba indo na pilha. É ou não é, igreja? Então tem hora, mas faz isso educadamente, tá? Não deixa muita gente falar na sua cabeça, não. Fala assim: irmão, Deus está no controle. Essa frase é boa. Essa frase, ela é um ponto de equilíbrio. Ela não fere seu irmão e ela nem deixa ele continuar falando besteira. Deus está no controle. Quando eu fui largar minhas coisas em Belo Horizonte para vir aqui para Vila Velha,
O que levantou de 50 profetas de Elias na minha cabeça foi maluquice. Era e-mail, era telefone, era mensagem, era tudo. Você é doido, você é doido, você é doido. Eu falava, meu Deus, o que eu falo para esse povo? Eu sou doido mesmo. Aí eu falava, calai-vos, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E a cada processo que eu concluía na minha vida era uma maluquice. E levantava 50 profetas, e levantava 60, 70. Eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cala a boca desse povo. Porque o movimento profético, o movimento relevante, ele não é entendido pelos carnais. E não importa se ele está dentro ou fora da igreja. Se é carnal, não entende o movimento profético da sua vida. Se é carnal, não entende quando você chega e fala, eu não vou dar 10% de dízimo, não. Eu vou dar 20%. Oh, glória! Aí o carnal vai falar, você está maluco, rapaz? Deus pediu 10%. Toda venda no primeiro preço, você ainda pede um desconto. Dá 9,5%, rapaz. Dá 7%, pede um descontinho para Deus. Esse mês o negócio está preto, Senhor. Eu vou tirar só o do condomínio aqui. É só 3% do dízimo. Dá um descontinho esse mês. Mês que vem eu pago. É assim que o carnal fala. Mas o espiritual fala, não dá 20 não, dá 40. Aí você dá um movimento profético, relevante, eterno. Você chora, dói agora. Mas amanhã você vai estar lá na Rua de Ouro, sentado assim, ó. Davi, senta aqui. Conta aí, como é que você venceu Golias? Ele vai pegar a harpa espiritual. Te contar a história. Aleluia! Mas você tem que fazer o movimento profético, é hoje. Quer céu? Quer morar no céu? Quer vitória? Vai chorando, geme, chora! Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aí quando você acha que você recebeu, o Espírito Santo chega para você e canta assim, chora, chora mais um pouco, chora. Matos Nascimento, 1900 Guaraná de rolha. Isso não é meu não, gente, isso é do Matos Nascimento. Mas esse é o caminho da vitória. E aí Elias vira para Eliseu e fala, Eliseu, eu estou indo para Jericó. A coisa está começando a esquentar. E Eliseu está só entendendo o movimento profético. Saí das pedras, fui para a casa de Deus. Não sei o que era pior, viver nas pedras ou viver na casa de Deus. Os dois é luta. Mas espera aí, a casa de Deus tem o caminho da vitória. Então é aqui que eu tenho que estar. Aí Elias, eu não vou ficar na casa de Deus, eu estou indo para Jericó. E Jericó significa o lugar da conquista. Josué capítulo 6, versículo 21 e 22. E destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homem, mulher, menino, velho, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da prostituta e tirai dali tudo quanto houver, como lhe prometeste com juramento. Esse é o final. O povo agora tinha entrado e tinha... Volta no 21, Ana, por favor. E destruíram ao fio da espada totalmente tudo quanto havia na cidade. Presta atenção. A gente fala de conquista olhando só a parte boa. A gente olha só a parte legal da conquista. Mas conquistar é muito mais difícil que viver no deserto. Sabe por quê? No deserto Deus fala assim, está com fome, meu filho? Toma o maná. Quer carninha? Corvo, leva carninha para ele. Está com sede? Rocha, libera água para ele. Vem tudo na mão. Vem na medida de Deus, no tempo de Deus, como Deus quer. Mas vem na mão. O tempo de conquista é diferente. Deus te põe na frente do inimigo armado até os dentes, maior e mais forte do que você, e fala com você, você tem força para derrubar? Derruba ele. É aí que são elas. Eu lembro quando eu estava na 4ª série, meu irmão, eu brigava com um cara lá na escola, José Adeildo. Não é você não, Adeilson. Era Adeildo. Eu não esqueço o nome dele, ele é meu amigo até hoje. E menino de escola, né?
Eu arrumava briga na hora do recreio, na hora da saída eu dava um jeito de ligar pro meu irmão, que era da aeronáutica. E ele chegava na porta do grupo fardado. Eu falava, Rodrigo, ele está querendo me bater. E o Rodrigo ia e batia nos caras. Aí nesse dia, eu estava lá e o Adeildo estava assim. Eu não esqueço disso. Aí o Rodrigo falou comigo, você quer brigar? Eu falei, quero, então briga. Hoje eu não vou entrar, não. Ele já tinha percebido que ele estava me aleijando, né? Inteligente, meu irmão. Aí eu fui para a briga, mas eu tomei um soco na bochecha. Eu vi os passarinhos rodando na minha frente, eu caí sentado. Eu falei, nunca mais chamo meu irmão para me defender. Agora eu resolvo minhas pindaíbas, tudo aqui. Aquele dia eu fui ao local. Te imagina um menino grande, maior do que os outros, na 4ª série, numa terça-feira na escola, depois de ter tomado um socão na cara na saída. Imagina os colegas de escola. Ah, apanhou. Eu não conquistei. Agora, quando ele me defendia, era o meu deserto. Quando eu fui querer vencer, era a minha conquista. Só que eu não tive coragem para conquistar. Eu não conquistei. Para conquistar, precisa ter coragem. E Elias disse para Eliseu, olha, eu estou saindo da casa de Deus, eu estou indo para a conquista. Não vem, não. Ele disse, eu vou. E os 50 profetas de novo dizendo, não vai, não. Mas ali, Eliseu já tinha discernido todo o movimento profético. Interessante que Elias passa por 3 cidades e por um rio. E a última cidade que ele passa é a mesma cidade que Zaqueu encontra o rio da vida, Jesus. Coincidência? Nunca. Never more. Movimento profético. Movimento profético. Vocês estão entendendo, igreja? Quem está entendendo, fala um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Movimento profético. Elias passou por 3 cidades, colocou 3 obstáculos na frente de Eliseu. E a última cidade era Jericó, a cidade que existe até hoje. Mais de 6.000 anos existe essa cidade. Porque o rio da vida se revelou ali. O rio da vida se revelou ali. Por quê? Porque ali teve fé. Ali teve movimento relevante. Ali teve atitude que tocou no eterno. E melhorou a situação. Melhora a situação da sua vida, querido. Tenha movimento eterno na sua vida, querida. Diga para o Senhor, eu não te abandono. Eu não deixo de agir como o Senhor quer que eu haja. Ainda que o mundo inteiro venha me pressionar para errar, eu vou agir certo, porque é assim que o Senhor quer. Libere semente de fé, libere semente de dignidade todos os dias. Ei, você tem a oportunidade de liberar o movimento eterno, de liberar o movimento relevante, de se fazer conhecido no céu. E saindo dali, eles foram para o Jordão. Salmo 46, versículo 4. Já estou terminando, tá, igreja? Amém? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse aqui é o significado do nome Jordão. Viu, Jordão? É isso que significa o seu nome. Rio que alegra a cidade de Deus. Esse foi o lugar que Eliseu viu Elias ser tomado no redemoinho de fogo. Rabassude canta lama. Esse foi o rio que visitou Jericó de novo. 2.500 anos depois, quando um homem baixinho resolveu fazer um movimento eterno. Esse é o rio que está aqui hoje e que vai visitar a sua vida, se você liberar uma fé que seja relevante e toque o Santo dos Santos. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Todos os dias ele vem, rabassore canta, rabachurianda lama, ori canta, rabalabacherianda lama.
Eliseu foi passando as fases, Eliseu foi vencendo o negativismo, Eliseu foi vencendo a carnalidade, a visão medíocre dos homens. E ele viu o seu mestre ser tomado, e ele recebeu porção dobrada. E esse homem, Eliseu, foi tão relevante, que ele morreu e foi enterrado. E depois de ser enterrado, o exército sírio combateu Israel. Morreu um soldado no exército sírio. E os sírios foram jogar o soldado num buraco. Naquele momento, Israel estava devastado. Os lugares sagrados, todos violados. E a sepultura de Eliseu também tinha sido violada, hein, Arnaud? E quando pegaram aquele soldado inimigo de Israel, presta atenção, inimigo, jogaram dentro do buraco, ali tinha os ossos de Eliseu. E quando aquele soldado caiu, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Meu Deus, que relevância é essa? Porque assim, quando você está vivo, opera um milagre, é maravilhoso. Mas depois que você está morto, hein, Cláudia? O cara foi para o céu, mas deixou o DNA espiritual impregnado nos ossos. E Jesus disse assim, o rio que alegra a cidade de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Eliseu só não viveu como ele fez outra vida ser gerada. É isso que Deus tem para você. Uma vida relevante. Uma vida relevante que toca a eternidade. E nós ficamos limitados nos nossos momentos, nas nossas crises, nas nossas falências. E não olhamos a vontade de Deus. Tenha coragem, igreja. Saia do lugar de pedras, vem para a casa de Deus, vai para o lugar da conquista. E nada nas águas do rio que alegra a cidade de Deus. Tenha movimentos eternos todos os dias. Essa é a relevância que Deus tem para você. A palavra de Deus está repleta de homens que fizeram movimentos eternos. Só que o movimento eterno, ele estarta a luz e estarta as trevas. Depende de você. Veja bem, Satanás fez um movimento eterno quando ele resolveu se rebelar contra Deus. Ele fez um movimento eterno errado. Vocês estão entendendo isso? E por isso ele foi destituído da glória de Deus. E o ódio dele contra a nossa vida hoje é porque ele quis, mas não pode. Nós podemos e nem sempre queremos, como o apóstolo Luciano nos ensinou. Esse é o ódio, eles podem ter Deus, eu não posso mais. Porque ele fez um movimento que o baniu da glória de Deus. Adão fez um movimento eterno. Todos nós hoje poderíamos estar no Éden. Isso é uma coisa tão fácil de entender que outro dia minha filha chegou para mim e falou, pai, Adão foi o culpado, né? Chateada. Adão foi o culpado, né, pai? Culpado de quê, minha filha? De morte, de não sei o quê, de não sei o quê. Acho que ela tinha aprendido isso na escola bíblica. Se ele não tivesse comido fruta, a gente estava lá no paraíso, brincando com o leão, voando na asa da águia. Falei, verdade, ele foi o culpado. Um movimento alterou a eternidade. Enoque fez um movimento certo. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Ele teve uma vida tão relevante, tão agradável a Deus, que Deus olhou e falou, não vou deixar ele aqui. Vem para... E outra coisa, Enoque não morreu. Não morreu. Ele tem corpo de carne e osso lá na glória. Só Deus está acima das suas próprias regras. Ele falou, não, esse cara vai ficar aqui comigo. Lá em Apocalipse, nós vemos as duas testemunhas do Apocalipse voltando para morrer em praça pública. E nós só entendemos dois na palavra de Deus que não morreram, Elias e Enoque. Entendemos que eles voltarão para morrer o corpo físico. Mas olha aqui, tem mais de 7 mil anos que Enoque está usufruindo da glória de Deus. Imagina isso. Imagina 7 mil anos com o Rei dos Reis. Só ele e Elias vão ter esse privilégio. A não ser que Deus faça isso na vida de outro hoje, porque até hoje Deus não fez. Está entendendo o poder do movimento eterno, igreja?
Ô Jesus, quer me levar? Ô Dani, não vai ficar triste não, tá? Se ele quiser eu vou. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Esse é o poder do movimento profético. Noé fez um movimento eterno. Creu quando tudo estava errado e construiu a arca. Só ele e sua família foram salvos. A ciência já prova por A mais B que encontraram as pontas da arca de Noé numas geleiras aí, em algum lugar. E o mundo todo existe hoje por causa de Noé. Porque construiu a arca durante 100 anos. Porque teve um movimento eterno. O que Deus está te pedindo para fazer? Não mente, não engana. Não tenha sexo fora do casamento, não rouba, dê o dízimo, dê oferta, ora, jejua. E o que você não está conseguindo fazer, você está definindo a sua eternidade. Ame o seu irmão como a você mesmo. Tenha movimentos proféticos, porque eu e você jamais saberemos o que Deus vai fazer com eles. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. E amar a Deus é igual a obedecê-lo incondicionalmente. Se tem pecado na sua vida, é porque você não tem tido coragem de conquistar a santidade. Não tem negociação. Jacó fez um movimento eterno errado. Ele ouviu a sua esposa, influenciada pela adversidade da esterilidade, incrédula à promessa dos filhos, e falou com ele: pega a serva e tenha filhos com ela. E Jacó era tão fiel que ele não queria, porque se fosse uns e outro marido aí, não precisava nem falar, era só pensar que ele já estava lá pegando a serva. Mas Raquel falou com ele, e ele, bobo, foi lá e teve Ismael. E até hoje tem o conflito lá na faixa de Gaza. Os filhos de Ismael contra os filhos de Isaac. O movimento eterno errado comprometeu todo o futuro daquela região no mundo. Jefité fez um movimento eterno errado. Jefité foi desafiado pelos seus irmãos para guerrear porque ele era um bom guerreiro. Mas ele tinha sido colocado para fora de casa. E ele disse o seguinte: eu vou. E ele fez um voto para Deus que Deus nunca tinha pedido e nem aceita. E ele falou com Deus: se eu vencer os inimigos, a primeira pessoa que vier ao meu encontro eu vou matar e entregar em sacrifício a Deus. Deus não aceita sacrifício humano. O movimento errado foi e venceu a guerra. Quando ele estava voltando, quem veio encontrar com ele? A filha única, virgem de 15 anos. E ele, tomado por demônios, teve que matar sua filha. E as virgens de Jerusalém choraram 3 meses a morte daquela virgem. E até hoje tem a data de comemoração da morte em Israel da filha de Jefité. Um movimento errado maculou a nação de Israel com a morte de um inocente. E até hoje a nação paga pela loucura de Jefité. Um movimento. Meu Deus, isso é muito sério. Jabes fez um movimento eterno correto. Fez uma oração. E Deus para toda uma cronologia de mais ou menos 20 capítulos de crônicas para falar. E Jabes orou e pediu a Deus que o abençoasse. E Deus o abençoou. E toda a nação foi abençoada por isso. Davi fez um só não, fez vários movimentos eternos corretos. Mas um marca a sua história. Ele teve coragem de enfrentar Golias. E por isso venceu, triunfou. E daí veio Jerusalém. E daí veio a reorganização de Israel como nação. E daí veio a promessa do Messias. Quais são as situações que você tem vivido, igreja? Quais são os movimentos que você tem tido? Você tem marcado os lugares onde você está com a fé que libera, que abre os portões da eternidade? Ou você tem marcado os lugares que você está com a incredulidade, que traz destruição para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para a sua geração, para o seu dia a dia? Está nas suas mãos. Vença Satanás. Receba o rio de Deus. Hebreus 12, capítulo 1. Vamos concluir aqui. Versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1.
Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga comigo, a perseverança me leva à conquista. Mas eu só persevero se eu me livrar de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto me rodeia. Vocês viram que o texto diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas? 3 são as características dessas testemunhas: Deus, pessoas, Satanás e seus demônios. Todo movimento que você faz está sendo registrado por alguma dessas testemunhas. E quando você peca, as trevas anotam na sua caderneta. Chegam para Deus e dizem: Ele abriu a legalidade aqui. E até que o seu coração se arrependa, olha o perigo de demorar a arrepender. Os demônios estão liberados para tramarem no seu futuro. E em 1 minuto, Satanás consegue arrumar muita desgraça para a vida de muita gente. Você pecou agora, você fez um movimento eterno. Quando você se arrepende de verdade, o sangue de Jesus vem e limpa a mácula. Fechou o portão, o demônio não entra mais. Amém? Amém? Mas até que você tenha essa atitude, ele está liberado. E ele vai tramar lá no seu futuro. Ele não vai querer te pegar agora, senão você vai espertão, você vai, poxa, eu errei, tropecei aqui, foi o diabo. Não, ele não deixa você tropeçar agora, não. Ele arruma logo um caminhão para passar em cima da sua cabeça, lá na frente. Ele está anotando. Toda vez que você tem um movimento eterno de santidade, a luz resplandece na sua vida. Você se arrepende. Você tem a oportunidade de pecar e não peca. Você adora a Deus com o coração inteiro. Toda aquela tramóia que Satanás está armando contra a sua vida, o Espírito Santo destrói. E é assim que o reino do Espírito funciona. Aplauda o Senhor. Adore ao Senhor em todo tempo, igreja. Adore ao Senhor em todo tempo. Existe um Gilgal na sua vida. Muitos aqui hoje estão em Gilgal. Existe um Betel em sua vida. Existe uma Jericó em sua vida. E existe um Jordão em sua vida. Rio que alegra a cidade de Deus. E você se transporta de Gilgal para o Jordão quando você adora em espírito e em verdade. Abandona o pecado. Abandona tudo de errado que tem na sua vida. Basta uma decisão sua. E a sua vida toda pode mudar. E não só a sua vida toda, como o seu futuro todo. Eu não sei o que acontece daqui a 10 minutos. Eu sei que agora você tem a oportunidade de fazer um movimento eterno na presença de Deus e preservar a sua vida da morte. Fique de pé nesse momento.